queria perder a oportunidade de dizer para vocês que eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo no mundo de hoje. É importante que a gente não esqueça nunca que o mundo de hoje está vivendo a maior concentração de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente não perca de vista que enquanto se gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e em guerras, nós ainda temos 630 milhões de pessoas passando fome, ainda temos milhões de seres humanos sem energia elétrica e ainda temos milhões de seres humanos sem ter acesso à educação e outros milhões e milhões de mulheres e crianças que são o resultado dessas guerras fratricidas e que ficam abandonados, sem documento, sem residência, sem ter sequer uma pátria onde morar. Por isso, nós temos insistido cada vez mais de que é preciso parar e refletir sobre o nosso comportamento. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país. O que nós estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo as guerras. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, sabe, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis? Quando é que a ONU vai convocar uma reunião extraordinária para que a gente decida qual é o papel dos membros do Conselho de Segurança? Por que não se renova? Por que não se coloca mais países representando o Conselho de Segurança da ONU? Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? Quando é que nós vamos dizer, sabe, de que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver? O que constrói uma guerra? A não ser mortos e destruição. E quando é que nós vamos reagir? Eu queria dizer para vocês que em 2010, eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer o urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade no Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem o urânio na proporção que o Brasil enriquece urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos um acordo. Esse acordo, quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã.
E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama, dizendo que o Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos a Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, sabe, aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo, pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Aonde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Que mundo que nós estamos? Eu ouvi o representante de Moçambique falar nos minerais críticos e nas terras raras. Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, sabe, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, meus amigos e minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil e o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente,
Eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Agora, por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente, puxa, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014, acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu voltei à presidência da República, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio. Nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer. Por isso, me perdoe, querida vice-presidenta, eu não poderia deixar de falar isso, porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Estamos perdendo o direito. Vocês acham que eu quero guerra contra alguém? Eu não quero guerra com ninguém. Nem com a menor ilha do mundo, nem com a menor ilha do mundo, e muito menos com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Eu quero argumentar. Eu quero construir narrativas. Porque somente com narrativas é que a gente vai dizer e a gente vai construir um mundo para que os nossos filhos, nossos netos possam acreditar que valeu a pena a gente ser governo do país que a gente nasceu. Muito obrigado, gente. Nós acompanhamos ao vivo o discurso do presidente Lula no primeiro Fórum CELAC África, em Bogotá, na Colômbia. O encontro reúne líderes da América Latina, do Caribe e do continente africano, que discutem oportunidades de cooperação, comércio, investimentos entre os países dessas regiões.